Durante a minha infância, minha família era como uma gota d'água em um vasto rio. Nunca permanecia no mesmo local por muito tempo. Nós nos estabelecemos em Rhode Island quando eu tinha 8 anos, e lá ficamos até eu ir para uma faculdade em Colorado Springs. A maioria das minhas memórias são enraizadas em Rhode Island, mas há fragmentos no fundo do meu cérebro que pertencem a várias casas que vivemos quando eu era muito mais novo. A maioria dessas memórias são sem sentido e não são claras. Perseguindo um garoto em um quintal em uma casa na Carolina do Norte, tentando construir uma jangada para flutuar no lago atrás do apartamento que alugamos na Pensilvânia e por aí vai. Mas tem esse set de memórias que eu me lembro claro como a água, como se tivesse acontecido ontem. Eu constantemente fico divagando se essas memórias não foram apenas sonhos lúcidos produzidos por uma longa gripe que eu tive naquela primavera. Mas no fundo do meu peito, eu sei que elas são reais. Nós estávamos vivendo em uma casa nos arredores da metrópole de New Vineyard, Maine, população 643. Era uma estrutura larga, especialmente para uma família de 3 pessoas. Havia alguns quartos que nem eu sequer tinha entrado ainda, nos 5 meses que morávamos lá. De certa forma, era desperdício de espaço, mas era a única casa disponível no mercado naquela época. Pelo menos, era a 1 hora de distância do trabalho do meu pai. No dia depois do meu 5º aniversário, com a presença só dos meus pais, eu fiquei com febre. O médico disse que eu tinha mononucleose, o que significava nada de brincadeiras pesadas e mais febre por pelo menos 3 semanas. Foi uma época horrível para ficar de cama. Estávamos em processo de empacotamento de nossas coisas para nos mudar para a Pensilvânia, e a maioria das minhas coisas já estavam empacotadas em caixas, deixando meu quarto vazio e desconfortável. Minha mãe me trazia refrigerantes e livros várias vezes por dia, e essas coisas tiveram a função de ser a minha forma de entretenimento pelas próximas semanas. O tédio vinha toda vez me atormentar, esperando os momentos certos para me atingir e só piorar a minha miséria. Eu não me lembro exatamente como eu conheci o Sr. Boca Larga. Eu acho que foi tipo 1 semana depois de eu ter sido diagnosticado com mono. Minha primeira memória da pequena criatura foi perguntar para ele se ele tinha um nome. Ele me disse para chamá-lo de Sr. Boca Larga, porque a sua boca era larga. De fato, tudo nele era largo em comparação ao corpo dele. A cabeça dele, os olhos, as orelhas pontudas, mas a sua boca era de longe a mais larga. Você parece um Furby, eu disse enquanto ele folheava um dos meus livros. O Sr. Boca Larga me deu um olhar curioso. Furby? O que é um Furby? Ele perguntou. Eu encolhi os ombros. Ah, você sabe, o brinquedo. O pequeno robô com grandes orelhas. Você pode criá-lo e dar comida como um bichinho de estimação de verdade. Ah, O Sr. Boca Larga resmungou. você não precisa de uma dessas. Eles não são a mesma coisa que ter amigos de verdade. Eu lembro de Sr. Boca Larga desaparecendo todas as vezes que minha mãe vinha me dar uma olhada. Eu me escondi debaixo da cama. Ele explicou posteriormente. Eu não quero que eles me vejam, porque eu não quero que eles impeçam que a gente brinque de novo. Não fizemos muitas coisas nesses primeiros dias. O Sr. Boca Larga apenas olhava meus livros fascinado pelas histórias e figuras que eles continham. Na 3ª ou 4ª manhã depois de conhecê-lo, ele me saudou com um largo sorriso no rosto. Eu tenho um novo jogo que podemos jogar. Ele disse. Temos que esperar até depois que a sua mãe vier te ver, porque ela não pode nos ver jogar. É um jogo secreto. Depois que minha mãe me entregou mais livros e refrigerante, o Sr. Boca Larga pulou de debaixo da cama e puxou a minha mão. Nós temos que ir no quarto no final do corredor. Ele disse. Eu protestei de início, pois meus pais tinham me proibido de sair da cama sem a permissão deles, mas o Sr. Boca Larga persistiu até eu ceder. O quarto em questão não tinha móveis ou papel de parede. Seu único traço característico era a janela em frente à porta. O Sr. Boca Larga disparou pelo quarto e abriu a janela em um puxão firme. E então, ele me chamou para olhar o chão lá embaixo. Nós estávamos no 2º andar da casa, mas era sobre uma colina, e por esse ângulo a queda foi mais longa do que o esperado devido à inclinação. Eu gosto de brincar de fingir aqui em cima. O Sr. Boca Larga explicou. Eu finjo que tem um grande e fofo trampolim embaixo da janela. Se você fingir bem forte, você quica e volta pra cima bem alto. Eu quero que você tente.
Eu era um menino de 5 anos de idade e febril, então apenas um pouquinho de ceticismo passou pela minha mente enquanto eu olhava para baixo e considerava a possibilidade. É uma queda longa, eu disse. Ah, mas isso é tudo parte da diversão. Não seria divertido se fosse uma queda curtinha. Se fosse assim, você podia muito bem pular apenas de um trampolim normal. Eu brincava com a ideia na minha cabeça, imaginando-me cair através do vento frio para então quicar em algo invisível aos olhos nus de volta no ar e voltar para a janela. Mas o realismo prevaleceu em mim. Talvez outra hora, eu disse. Eu não sei se eu tenho imaginação suficiente, eu poderia me machucar. O rosto do Sr. Boca Larga se contorceu em um rugido, mas apenas por uns segundos. A raiva sumiu para logo o desapontamento. Se você diz... Ele disse. Ele passou o resto do dia debaixo da minha cama, quieto feito um ratinho. Na manhã seguinte, o Sr. Boca Larga chegou segurando uma pequena caixa. Eu quero te ensinar malabarismo. Ele disse. Aqui tem umas coisas que você pode usar para praticar. Antes de eu começar a te dar as lições, claro. Eu olhei a caixa. Estava cheia de facas. Meus pais vão me matar! Eu gritei horrorizado que o Sr. Boca Larga tinha trazido facas para o meu quarto. Objetos que meus pais nunca me permitiriam tocar. Eles vão me bater e me deixar de castigo por 1 ano. O Sr. Boca Larga franziu a testa. É divertido fazer malabarismo com isso. Eu quero tentar. Eu empurrei a caixa para longe. Não posso. Eu vou me meter em encrenca. Facas não são seguras para serem jogadas no ar. O franzir de testa do Sr. Boca Larga se transformou em uma carranca. Ele pegou a caixa de facas e foi para debaixo da cama, e permaneceu lá o resto do dia. Eu comecei a pensar o quão frequente ele ficava abaixo de mim. Eu comecei a ter problemas para dormir depois disso. O Sr. Boca Larga me acordava com frequência à noite dizendo que tinha colocado um trampolim de verdade embaixo da janela, um bem grande que eu não conseguiria ver porque estava escuro. Eu sempre negava e tentava voltar a dormir, mas o Sr. Boca Larga era persistente. Algumas vezes ele ficava ao meu lado até cedinho na manhã, encorajando-me a pular. Ele não era mais tão legal para brincar. Minha mãe entrou no quarto uma manhã e disse que eu tinha permissão para dar uma volta lá fora. Ela pensou que um pouco de ar fresco seria bom para mim, especialmente depois de ficar confinado no meu quarto por tanto tempo. Entusiasmado, coloquei meu tênis e corri para a porta dos fundos, gritando de alegria por sentir de novo o sol no meu rosto. O Sr. Boca Larga estava esperando por mim. Eu tenho algo que eu quero que você veja. Ele disse. Eu devo ter olhado estranho para ele, pois em seguida ele disse. É seguro, eu prometo. Eu segui ele até o começo de uma trilha estreita que adentra a floresta atrás da casa. Esse é um caminho importante. Ele explicou. Eu tenho muitos amigos da sua idade, e quando eles estão prontos eu os levo dentro dessa trilha, para um lugar especial. Você não está pronto ainda, mas um dia eu espero que esteja. Eu voltei para casa me perguntando que tipo de lugar poderia estar adentro da trilha. 2 semanas depois de conhecer o Sr. Boca Larga, a última demanda das nossas coisas estavam sendo colocadas em um caminhão de mudança. Eu estava dentro da cabine daquele caminhão sentado perto do meu pai pela longa viagem para a Pensilvânia. Eu considerei falar para o Sr. Boca Larga que estava indo embora, mas mesmo aos 5 anos de idade eu estava começando a suspeitar que talvez a criatura tinha intenções não muito boas, considerando as coisas que ele tinha dito anteriormente. Por essa razão, eu decidi manter a partida em segredo. Meu pai e eu estávamos no caminhão às 4 da manhã. Ele esperava chegar na Pensilvânia no horário do almoço do dia seguinte, com a ajuda de uma caixa infinita de café e 6 pacotes de bebida energética. Ele parecia mais um maratonista do que alguém que iria passar a noite inteira sentado no caminhão. É cedo o suficiente para você, filho? Ele perguntou. Eu acenei e encostei a minha cabeça contra o vidro, esperando dormir por algumas horas antes do sol nascer. Eu senti a mão do meu pai no meu ombro. Essa é a última mudança, filho. Eu prometo. Eu sei que tem sido difícil para você por ter estado tão doente. Assim que o papai for promovido, nós podemos sossegar e você pode fazer amigos. Eu abri meus olhos e assim que o carro começou a se mover, eu vi a silhueta do Sr. Boca Larga na janela do meu quarto.
Ele permaneceu de pé, sem emoção nenhuma no rosto, até que o caminhão pegasse a estrada principal. Ele acenou com a mãozinha pequena, com uma faca na mão. Não acenei de volta. Anos depois, eu retornei para New Vineyard. O pedaço de terra que antes tinha minha casa estava vazia, exceto pelas fundações, pois a casa tinha queimado uns anos depois que minha família se mudou. Por curiosidade, eu segui a trilha estreita que o Sr. Bocalarga tinha me mostrado. Parte de mim esperava que ele pulasse de trás de uma árvore me dando um puta susto, mas eu sentia que o Sr. Bocalarga tinha ido embora, de alguma forma, amarrado junto com a casa que não existia mais. A trilha terminava no cemitério memorial de New Vineyard. Eu notei que a maioria dos túmulos pertenciam a crianças.